um aluno uma vez, ele fazia esse sinal aqui, ó. Ele fazia esse sinal aqui, ó. Esse sinal era sinal para chimarrão. Nós usamos o sinal de chimarrão assim, né? E ele usava assim. Por quê? Porque ele via a mãe dele pegando, assentando a erva do chimarrão e ele simplesmente copiou visualmente e criou esse sinal. Então, isso é a importância do surdo na educação infantil, no maternal, para que a criança se desenvolva bem linguisticamente e possa chegar numa escola bilíngue, se não houver, chegar no contexto inclusivo mesmo, mas já com uma rica língua. Muitos de vocês aqui devem conhecer algumas situações em alguns municípios do qual a criança chega na escola e ela não sabe Libras. Aí ela chega na escola, contrata-se uma pessoa para trabalhar de intérprete com ela. Mas ela não sabe Libras, e aí? Adianta ela ficar com o intérprete na frente dela se ela não conhece a língua? Várias e várias pessoas entram em contato comigo sempre para discutir sobre isso. Porque chega o aluno surdo na escola, ele não sabe Libras, aí chama algum professor que saiba um pouquinho de Libras, se não conseguir intérprete, pega alguém que fez um curso ou manda alguém fazer um curso e traz essa pessoa para trabalhar com o surdo. Não resolve se ele não aprender a Libras, não resolve se ele não souber a língua. Então ele tem que aprender a língua. Isso é fundamental. A primeira coisa, que ele saiba a língua dele e assim o intérprete possa trabalhar com ele dessa forma. Por isso que a sala de recurso multifuncional, o professor surdo são fundamentais para a vida do aluno surdo. Seja no contexto inclusivo, seja no contexto da escola bilíngue, o surdo é o modelo linguístico, é a cultura, é uma troca cultural. Na verdade, não é uma troca cultural, é uma recepção cultural, né? Tranquilo? Então vamos lá. Então veja bem, gente. Na sala de aula eu falei aqui para vocês como que seria esse contexto na educação infantil, né? Na educação infantil, começando por maternal, a importância de se saber a língua. Aí nós temos as situações da inclusão dentro da educação infantil já, né? Nesse contexto, você vai pensar como? Puxa vida, e agora? Vamos trabalhar o que com essas crianças? Vamos trabalhar transporte? Vamos trabalhar transporte. Tranquilo, ele está incluso ali. Tem intérprete? Não tem. E agora? O município não tem de onde tirar intérprete, porque a gente sabe que essa realidade acontece em muitas escolas. Mas esse aluno, essa criança precisa de sinais. O professor não sabe Libras. Você acha que o professor poderia buscar aprender Libras? É responsabilidade do município contribuir para que esse professor aprenda. Precisa ter o profissional. Essa criança ela precisa aprender a língua. Nós temos os instrutores surdos. Quando você não consegue ter um professor surdo formado, você pode ter um instrutor surdo. Quem é o instrutor surdo? É aquele que vai fazer um curso de Libras voltado para o ensino de Libras e assim poder ensinar tanto crianças surdas quanto ouvintes a língua de sinais. Leiam sobre os multiplicadores de Libras de 2001 por ali, que foi um momento que o governo federal trouxe para Brasília vários e vários surdos, e esses surdos aprenderam a língua de sinais, já sabiam a língua de sinais, né, mas aprenderam para serem multiplicadores, e a palavra própria já diz, era para eles levarem a língua de sinais para todo o Brasil. Achava-se que em todos esses anos se conseguiria fazer isso, mas ainda não conseguimos. Não levamos a Libras para todo o Brasil. Então, aqueles que tiraram nota A nesse curso, eles puderam ser multiplicadores, ou seja, eles puderam ensinar surdos a serem instrutores de Libras. E aqueles que tiraram nota B, eles só eram instrutores de Libras, eles só podiam ensinar ouvintes e não formar instrutores, mas poderiam dar aula para outros surdos também. Então,
é muito interessante a gente pensar de que forma trabalharia. Agora, se não tem, se você não consegue, esse aluno está com você e é só você, o que eu recomendo para você? Recursos visuais. Você vai trabalhar transporte? Você vai ter que pesquisar no YouTube. As crianças podem ir aprendendo Libras ali junto com a criança. Você pode estar ensinando alguns sinais. Você não precisa pensar na gramática nesse momento, mas você pode oferecer várias e várias coisas para esse surdo, porque a gramática já está internalizada nele. Por quê? Porque ele é um sujeito visual. Ele é um sujeito visual. Por mais que ele invente os sinais dele, ele é um sujeito visual. Então, você pode mostrar o caminhão, você pode ir lá dar o sinal de caminhão, vai dar o sinal de carro, né? Vai dar o sinal de trem. E assim você vai mostrando os sinais para ele e ele vai se percebendo enquanto sujeito visual. E vai perceber que tem outras crianças que se comunicam assim. Porque há momentos que você pode perceber que vários surdos eles tentam balbuciar. E eles balbuciam, porque surdo não é mudo. Mas ele tenta reproduzir a fala, porque eles veem todo mundo falando. E ele nunca viu a língua de sinais na vida. E aí? Nós temos isso em muitos municípios. Eu fui trabalhar num município certa vez, tinha acho que cerca de 7.000 habitantes, mais ou menos. E eu fui para trabalhar com uma surda, e ela não conhecia a língua de sinais. Mas eu invoquei, eu falei, não pode ser só essa surda nessa cidade. Resumindo a história, gente, encontrei nessa cidadezinha 18 surdos e uma surda cega. Andei pelo interior, do sítio, fazenda, para tudo que é canto ali de carro, até encontrar esses surdos, e encontrei 18 surdos e uma surda cega, numa cidade desse tamanho, de 7.000 habitantes. Ou seja, tinha uma só que estava na escola, no ensino médio, e duas que estavam estudando nas séries finais. Então, se veja, na época era a quinta série, né? Nas séries iniciais, aliás, estavam no terceiro ano, né? E essa que estava na quinta série. Então, a sala de aula é isso. Ou nós temos a criança que tem o conhecimento, ou nós temos a criança que não tem o conhecimento da língua. Com essa criança que não tem, nós precisamos ensiná-la primeiro a língua, senão eu vou estar dando um murro na ponta de faca. Nós já chegamos lá na língua de, aqui o Juvenal falando inglês, espanhol, né? Mas já posso responder também aqui esse comentário do Juvenal, que é bem interessante. Olha só, os surdos, eles conseguiram criar uma estratégia quando nós pegamos os surdos lá do sexto ano para, né, nas séries finais ali. Eles têm inglês. Aí eles memorizam a palavra. Porque o que acontece com o surdo, gente, que é muito importante? O surdo memoriza letra por letra. O surdo, ele não fala casa. Eu vejo muita coisa acontecendo de pais pedirem para professores, não, viu, meu filho vai ter que ficar retido nessa série, ele não conhece palavras, ele não está alfabetizado, ele não sabe escrever as palavras. Mas, claro, ele tem que memorizar letra por letra. Eu pergunto para vocês, se eu chego para vocês agora e digo, dou 5 números de telefone para vocês, no final da palestra eu quero que vocês me respondam. Sem anotar, eu quero que vocês memorizem. O surdo, para ele, não é casa. Ele não ouve, gente, ele não tem o som das letras. Então, para ele é CASA. Ele tem que memorizar letra por letra. Então, enquanto o nosso cérebro memoriza apenas uma palavra, uma coisa que é casa, né? Ele memoriza 4 coisas. Para vocês terem, né, para entender melhor assim a grosso modo. Então, veja bem, é letra por letra, CASA. O surdo, na cabeça dele, ele não fala que nós estamos em 2021. Para ele, nós estamos em 2021. Porque é assim que ele memoriza na cabeça dele. Isso é a segunda língua dele. Tá claro isso, gente?